Vamos lá, meu povo, falar de mais uma semana do Corinthians. Na verdade, eu quero falar algumas coisas sobre a semana de futebol, né? A gente teve Champions League, que foi um show de belos jogos pra gente assistir, né? Teve, além do Real Madrid e Borussia Dortmund, que começou de forma, não vou dizer inesperada, porque os primeiros tempos do Real Madrid normalmente são ruins, né? O Borussia Dortmund termina o primeiro tempo com 2-0, jogando muito melhor que o Real Madrid. O Real Madrid é bastante apático no jogo. Mas se o jogo terminasse, se o primeiro tempo terminasse 3-0, e vou arriscar mais, se o primeiro tempo terminasse 4-0, eu ainda assim não estaria confiante na volta de que o resultado seria do Borussia Dortmund. Isso porque o Borussia Dortmund é um time que é um bom time de futebol, ainda precisa se encontrar dentro do cenário de jogar com clubes muito grandes, como o Real Madrid, como o Bayern, como o Borussia Dortmund, como o Barcelona, como os ingleses, né, o Liverpool e City e tudo mais. Mas é um time que você enxerga saídas, enxerga nele bons conceitos, bons jogadores, né, e não é um time a ser levado como um azarão, um fracote. Tanto que na temporada passada conseguiu é, eliminar PSG e Atlético de Madrid e ir para a final da Champions League. E depois, né? Isso foi na terça-feira, na quarta-feira teve o jogo de Barcelona e Bayern de Munique. Eu não posso deixar passar do Real Madrid sem comentar de Vinícius Júnior, né? Hat-trick de Vinícius Júnior, jogando muita bola. Primeiro tempo ruim, né? Primeiro tempo ruim, e não vou colocar na conta do Vinícius Júnior. O primeiro tempo do Real Madrid como um todo é bastante ruim, mas o segundo tempo é um esculacho. É um Vini Júnior que, cara, o segundo tempo é um Vinícius Júnior que, cara, é simplesmente um esculacho. Ele domina as ações, ele quando ele bota em velocidade, ele sabe driblar em velocidade, ele sabe driblar em espaço curto, é muito bom jogador e, e ainda é de se estudar os conceitos do porquê que o Vinícius Júnior não sai tão bem na seleção. É óbvio, né? Falta plano de jogo, falta ali. Ele não. Ninguém. Assim, qualquer pessoa que diga que Vinícius Júnior é mau jogador hoje, uh, talvez tenha um conhecimento limitado. Eu não quero ser grosso, não quero ser rude com ninguém, mas precisa talvez tentar enxergar de outra forma o futebol, pois é muito claro que o Vinícius Júnior é o melhor do mundo e é quem deve ganhar a bola de ouro nessa próxima semana. Na quarta-feira, aí sim, Barcelona e Bayern de Munique. Um Bayern de Munique que é um assombro para o Barcelona, né? Tem sido há muito tempo, mesmo que aquele jogo em 2015 o Messi tenha feito o que ele fez com o Boateng. Então o Bayern de Munique não deixou de ser um bicho-papão para o Barcelona, tanto que nos anos seguintes, né, teve o 8-2, o jogo de volta daquela competição, não lembro se acaba 2-2 ou 3-2 para o Bayern de Munique, né? Mas pelo placar agregado o Barcelona acabou passando. Então você teve encontros na fase de grupos em que o Bayern de Munique também ganhou do Barcelona. Era uma coisa que o Barcelona precisava exorcizar, e exorcizou, tá? Exorcizou muito, e quem foi o padre, digamos assim, que se a gente quiser tentar manter a analogia, foi o Rafinha. Rafinha destruiu com o jogo, Rafinha simplesmente monstruoso, hat-trick, jogando muita bola. Rafinha que faz uma temporada inacreditável, não sei se são 15, eu acho que são 15 participações em gol diretas, né, com gol assistência, só pelo Barcelona. Pelo gol, para a seleção ele teve duas, acho, né, no último jogo pelas eliminatórias de Copa. Então, mostra pra gente um pouco do que é o início de temporada, tanto de Vinícius Júnior quanto de Rafinha. E como esses jogadores podem eventualmente contribuir para a seleção brasileira é uma coisa que a gente precisa entender. Porque hoje não é debatível a convocação desses jogadores. Simplesmente não é debatível. Eles têm de estar lá. Porque o nível que eles estão apresentando é surreal. É surreal. Passado esse ponto de Champions League que eu queria comentar com vocês, porque foram jogos que ao longo da semana eu não consigo gravar necessariamente, porque as coisas ficam corridas e tal, tem Player 1, tem Diretando, mas eu queria conseguir gravar no meio da semana um jogo para falar gravar um vídeo para falar de Champions League. Isso ainda vai acontecer, tá, gente? Mas
eu juntei tudo aqui para juntar também com o Corinthians e falar sobre o que foi o resultado de ontem, entre Corinthians 2, Racing 2, jogo válido pela Copa Sul-Americana, semifinal, né, da Copa Sul-Americana, aconteceu na Neoquímica Arena, aqui em Itaquera, e dia de muita chuva, né, eu moro na Zona Leste, moro em Itaquera, inclusive, e trabalho na região da Paulista. Então, quando eu fiz esse trajeto de volta para casa, eu já imaginava que seria complicado, porque era muita chuva, não era uma chuva daquele temporal, pancada, trovões, não era nem tanto isso, mas era uma chuva muito constante num volume alto. Então, eventualmente, o jogo ia ser condicionado porque não há gramado que resista a um volume de água tão alto, mesmo o excelente gramado da Neoquímica. Digamos ali que nos últimos 10 minutos do primeiro tempo foi um problema, né? O gramado com a bola que você toca e parava no meio do caminho. No segundo tempo, esse problema já tinha sido resolvido. No segundo tempo, não houve nenhum problema em relação à água. Gente, quando eu liguei a câmera e o microfone, simplesmente todo o bairro de Itaquera decidiu fazer obra. Então me perdoem se o áudio não estiver dos melhores, tá bom? Eu juro que eu tô tentando. Tô gravando aqui com um excelente microfone, tá? Pra vocês verem aqui, ó. Tô gravando com um excelente microfone. Então, a questão realmente é o ruído externo que eu não tenho o que fazer. Vamos lá. O Corinthians toma o primeiro gol de bobeira, né? O Kaká que ataca a bola de uma forma errada. Há quem discuta que ele foi deslocado por um toque nas costas. Não acho. É até parecido com o lance do Firmino no Kim Min-jae, né? No Kim Min-jae, eu não sei exatamente a pronúncia, do Bayern de Munique. Em que o atacante pula, o zagueiro pula e o atacante tem ali a mão de referência. Não acho que tem necessariamente o movimento de empurro. E o Kaká tenta desviar essa bola, a bola acaba sobrando pro outro atacante, acho que é o Salas, né? Que chuta a bola de canela, de esquerda, assim, de canela e acaba indo pro gol num lance em que o Hugo, obviamente, não acredito que tenha culpa. Era um momento em que uma cena completamente inusitada cria a situação de gol e não tem como você prever esse tipo de coisa. Embora eu acho que a cobertura em cima do Salas devia estar melhor. Porque essa é uma bola que é possível de passar. Não que vai acontecer o que aconteceu ou que o atacante vai chutar do jeito que chutou e ainda entrar. Mas a cobertura para sobra deveria existir. E foi mal feita. Acho que o Corinthians fisicamente definha no jogo contra o Flamengo, definha no jogo contra o Racing e não consegue competir. Tem um lance, não só o Charles, né, que estava visivelmente cansado, tem um lance no segundo tempo em que o André Ramalho vai cobrir para fazer uma cobertura, vai correr para fazer uma cobertura, ainda consegue dar o carrinho e chutar e desviar a bola para linha de fundo, mas você percebe que a corrida dele tá pesada, ele tá correndo com o ombro baixo, de tão cansado que ele tá. O Corinthians ainda assim consegue, numa jogada excelente do Memphis, cara, ele tá no meio de 6 jogadores, é muito doido, né? Ele tá no meio de 3 jogadores, ele dribla, 2 fecham, um deles voltam, ele dá um drible, dá um segundo drible, abre pro Yuri, o Yuri que domina e finaliza muito bem, né? O Yuri que nessa reta final, quando tem um companheiro de muita boa qualidade do lado dele, que também cresceu, né? Não que ele não tivesse bons companheiros antes, ele estava sendo muito bem servido pelo Garro, mas é um Yuri que, com muito mais confiança, ele visivelmente entrega muito mais. E finaliza tocando por baixo, né? Tirando pela altura o goleiro e golaço, né? Gol de quem tem que ter repertório de finalização para colocar a bola para dentro. E esse o trabalho dele, ele fez. E ainda no primeiro tempo a gente consegue um belíssimo gol do Yuri, em que ele recebe uma bola, consegue entender o movimento de volta da linha de defensiva, segurar, dar mais uma adiantada para poder abrir o espaço, finaliza muito bem no outro canto do goleiro e o Corinthians vira o jogo. A partir daí, o Corinthians entra num problema muito parecido com o que enfrentou contra o Flamengo,
quando o time adversário consegue compactar muito bem suas linhas, o Corinthians simplesmente não joga. E aí o Corinthians tem muita dificuldade de trabalhar essa bola, de conseguir... se você observar ao longo do jogo, o Memphis, por vários momentos, pede calma pro time, sinaliza aquele vamos ter calma e tudo mais, porque a bola chegava para eles apenas em condições de muita pressa, em alguns momentos até de desespero, né? A bola não era pisada e trabalhada de forma consciente. E ao mesmo tempo que isso acontecia, dá a impressão que o time desesperou no senso de urgência, mas não. O time desestabilizou, especialmente, né, depois que sofre o gol de empate, um belíssimo gol. Eu vou até pegar o nome aqui acho que é o lateral direito, né? É o Martirena, que, cara, ele faz uma jogadaça. Ele dá uma caneta no garro, adianta, dribla o Charles, tabela com o atacante, finaliza cruzado, assim, um golaço. O lateral que desmontou simplesmente o meio-campo e a defesa do Corinthians. E foi um belíssimo gol, mérito total. Existe ali um erro do quão fácil foi driblado o Charles. Entendemos o Garro ser driblado dessa forma. Não entendo entendo o Garro ser driblado dessa forma, não entendo o Charles ser driblado dessa forma. Pra mim, a explicação era o cansaço. Ele que já estava assim, completamente exausto no primeiro tempo. Especulava-se que ele iria sair no primeiro tempo ao espirro. Ele iria sair no primeiro tempo para a entrada do Alex Santana, que voltava de lesão. Não sei porque existe uma certa forma tacanha de trabalhar substituições em que você nunca substitui no primeiro tempo, ou até mesmo no intervalo. Eu acho isso um conservadorismo tolo, para ser bastante sincero. Mas é aquilo, né, gente? A gente não entende mais de jogo de futebol do que os técnicos. Mas eu vi muitas críticas a respeito da linha de 3 na defesa. E não sei se necessariamente esse jogo era para isso. Ao mesmo tempo que não sei se necessariamente esse jogo era para ir com o time titular. Não sei se eu iria com o Yuri, não sei se eu iria com o Garro, não sei se eu iria com o André Ramalho. Porque, mais uma vez, eu venho dizendo isso aqui há muito tempo e eu sei que muitas pessoas vão discordar de mim, mas não acho que é um jogo que o Corinthians deve ir com força máxima. Não é. O título é interessante, existe muita questão de jogo em relação de dinheiro, eu entendo isso perfeitamente, que se você ganha uma Sul-Americana, se você consegue a classificação para a final, é mais dinheiro de renda, né, de público. Se você consegue isso, você automaticamente está classificado para a Libertadores, e quem está classificado para a Libertadores entra na Copa do Brasil numa fase mais adiantada, né, da Copa do Brasil. Ou seja, isso significa mais premiação, mais cotas de televisão, mais público. Eu entendo essa conta, mas de nada vale essa conta uma vez que o clube tem tanta chance de rebaixamento. Então, não é como se o reserva do Garro fosse ruim, uma vez que é o Coronado. Não é como se, enfim, você pode pensar ali na direita, Mateuzinho ou Fagner, que o Mateuzinho vem fazendo bons jogos. Não é como se você tivesse zagueiros tão horríveis para colocar no lugar do André Ramalho. Você tem bons zagueiros. Eu não vou dizer bons zagueiros porque a temporada os compromete, mas você tem opções viáveis. Então, eu não iria com esses jogadores. Eu iria com um time, sim, bastante mexido. Não seria esse, porque você vai ter jogo contra o Cuiabá, né? Porque é um time muito... o Cuiabá é um clima extremo, né? Muito calor. Um time que também luta a sua própria batalha ali no Campeonato Brasileiro. E o jogo contra o Cuiabá vai acontecer, se não me engano, na segunda-feira, né? Deixa eu até confirmar aqui. Na segunda-feira, às 7. Então, é um jogo que o Corinthians... É muito importante para o Corinthians vencer contra o Cuiabá e conseguir respirar. Já que jogou... teve jogo do Fluminense, né? Foi Fluminense e Atlético Paranaense. E o Fluminense ganhou, o que também faz ele descolar mais da zona. Então um empate seria melhor para o Corinthians, mas não foi o que aconteceu. Então o Corinthians precisa pensar na sua vida dentro do Campeonato Brasileiro muito antes de pensar numa possível classificação para a final da Copa Sul-Americana.
Acho que o Ramon Dias tem cometido alguns erros. O time, quando está na situação de ter que pressionar, de ter que levar o jogo, quando é o time que tem de propor por muito tempo, não consegue necessariamente o abafa. São poucas as oportunidades de gol reais que o Corinthians gera. E falta repertório, falta inteligência e muito desespero na hora de tentar trabalhar a bola, na hora de tentar fazer com que o jogo do Corinthians tenha uma aproximação, um troque de passes que vá atrair algum jogador da primeira linha de defesa, que vai abrir um espaço, enfim. Fora como esse time caiu fisicamente, é só você ver quantas bolas que são cruzadas na área, são desviadas para fora, e o Corinthians tem de disputar essas bolas. Quantas vezes o Corinthians perde nesse duelo físico contra o Flamengo e contra o Racing? É só a gente ver como o Corinthians decaiu fisicamente. Então, é um time que precisa de atenção, precisa focar nos jogadores que merecem descanso e com certeza merece, que precisa ter foco no Campeonato Brasileiro. Certo, meu povo? Era isso que eu queria falar pra vocês. Vocês concordam? Vocês discordam? Eu vou pedir pra, por favor, vocês comentarem aqui no vídeo. Se você quiser, segue nas mídias sociais, tem um link aí na descrição do vídeo. E mais uma vez, para todo mundo que colaborou para a vaquinha da compra da câmera, que está aqui, já está sendo utilizada, vai seguir aqui no final a arte de agradecimento, certo? Então é isso, vamos ver. Segunda-feira, depois do jogo do Cuiabá, tem mais vídeo para vocês. Espero que seja um vídeo falando de mais uma vitória e não um empate ou uma derrota, certo? Então, até segunda-feira. Valeu!